Em 2016, um acidente terrível aconteceu numa refinaria brasileira e custou uma vida. Mas olha, isso não foi um acaso, um raio em céu azul. Foi, na verdade, uma cascata de falhas, de avisos que foram ignorados, de uma cultura de segurança que, no fim, não funcionou. Então, vamos mergulhar fundo na investigação oficial para entender como exatamente um desastre desses chega a acontecer. A nossa história começa na noite do dia 31 de janeiro de 2016, lá na refinaria Duque de Caxias, a Reduz. Para um técnico de operação, era só mais uma noite, sabe? Um trabalho normal, uma medição de rotina num parque de tanques de armazenamento gigantesco. Só que essa noite, que parecia tão comum, ia terminar em tragédia. O que começou como uma simples falta de resposta no rádio, logo virou um pesadelo. Pensa bem, às 9 da noite o operador sai para sua tarefa. Uma hora depois, silêncio total. O alarme soa, a busca começa, e cada nova pista só aumenta a angústia. Primeiro, encontram o carro dele, depois a camisa e o crachá deixados na escada de um tanque. E aí, finalmente, a descoberta pavorosa. Um buraco enorme no teto de um tanque vizinho, o TQ-7510, com marcas que contavam uma história silenciosa e assustadora. Essa descoberta do buraco deixou todo mundo com uma pergunta na cabeça, uma pergunta crucial. Tanques de armazenamento de petróleo são estruturas gigantes, super robustas. Como é que o teto de um deles pôde ceder de um jeito tão catastrófico? Essa foi a questão central que a investigação oficial da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, se propôs a responder. A investigação usou uma ferramenta que a gente chama de árvore de falhas. Pensa nisso como se fosse um trabalho de detetive mesmo. Você começa pelo resultado final, nesse caso a queda do técnico, e vai voltando no tempo, passo a passo, para encontrar todas as falhas que precisaram acontecer para aquele desastre ocorrer. E lá no topo a gente tem duas causas bem diretas. Tinha um operador em cima do teto e esse teto cedeu. Agora a gente vai desvendar como essas duas coisas foram possíveis. Vamos começar pela primeira peça desse quebra-cabeça. O serviço do operador não era no tanque 7510. Então, por que ele estava lá, para começo de conversa? O interessante aqui é que dá pra gente ver visualmente o erro. O destino dele era aquele grupo de tanques ali na esquerda, o 7506, o 7507 e o 7508. Mas, por algum motivo, ele começou o caminho dele muito mais para a direita, subindo no tanque 7512, de lá ele foi atravessando para o 7511 e depois para o 7510, que foi onde o acidente aconteceu. Bem longe do objetivo original dele, ele estava completamente perdido. E essa desorientação dele não foi só um erro individual. Foi, na verdade, o resultado de uma série de falhas do sistema. O relatório da ANP mostra que ele não conhecia bem aquela área da refinaria. Agora soma isso com a escuridão da noite, com uma iluminação que era precária e com a falta de um procedimento claro de como andar entre os tanques. Não tinha nenhuma regra que exigisse que um operador com menos experiência fosse acompanhado. E para piorar tudo, um tanque que estava no caminho certo estava em manutenção, o que forçou um desvio. Foi uma armadilha perfeita. E esse depoimento aqui de um colega de trabalho, ele é muito revelador. Errar o tanque não era algo que acontecia uma vez na vida. Era um risco conhecido, quase que normalizado ali na operação. Isso mostra que o problema não era só uma pessoa que se perdeu, mas sim um ambiente de trabalho onde se perder era uma possibilidade real e que acontecia com frequência. Ok, então a primeira falha colocou o operador no lugar errado. Agora vamos para a segunda falha, a mais fatal de todas. A condição do próprio tanque, um teto de aço que simplesmente não deveria ter cedido. Essa linha do tempo é a prova de que a tragédia foi anunciada. Em abril de 2013, uma inspeção começou. Quase um ano depois, em fevereiro de 2014, ela terminou com um resultado alarmante. O teto estava perigosamente fino e precisava ser trocado em, no máximo, 360 dias. A próxima inspeção, que era obrigatória e deveria ter acontecido em abril de 2015, simplesmente não foi finalizada. O tempo passou, o aviso foi dado e o perigo ficou lá, sem solução. Para a gente entender a gravidade da situação, a gente precisa falar sobre uma norma técnica. Existe um padrão de segurança muito claro que define qual é a espessura mínima que a chapa de aço do teto de um tanque precisa ter para garantir a integridade. Abaixo desse valor, o acesso é considerado inseguro. Ponto. E esse número crítico é 2,5 milímetros, menos de 3 milímetros. Essa é a linha que separa uma estrutura segura de uma armadilha mortal. E essa imagem mostra o resultado devastador. A inspeção de 2014 não achou só um ponto fraco. Foram 6 pontos diferentes no teto, com uma espessura abaixo do mínimo de segurança. E a causa? Uma corrosão interna severa, que estava literalmente comendo aço por dentro.
de um jeito invisível para quem olhava de cima, até ser tarde demais. E aqui está o ponto crucial. Olha só esse contraste chocante. De um lado, a recomendação técnica de segurança, substituir o teto em 1 ano. Do outro, a realidade do planejamento da empresa. O conserto só ia ser feito na próxima parada de manutenção, que estava agendada para 2019. Tinha um buraco de 5 anos entre a identificação de um risco crítico e o plano para corrigir esse risco. Então, um operador perdido e um teto corroído foram as causas diretas. Mas a investigação da ANP foi muito mais fundo e revelou que isso tudo era só sintoma de uma doença bem maior. Uma falha completa no sistema de gerenciamento de segurança da refinaria. Não foi um erro, nem 2. O relatório final apontou 15 causas raiz diferentes. 15, cada uma delas era uma falha no sistema que foi criado justamente para prevenir acidentes como esse. Falha na análise de risco, nos procedimentos, na integridade dos equipamentos, no treinamento, foi um colapso total da segurança. E se a negligência toda já não fosse chocante o suficiente, o que aconteceu depois do acidente foi ainda pior. Essa citação do relatório da ANP é devastadora. Em vez de focar em entender o que tinha acontecido, a gestão se mobilizou para alterar a documentação e encobrir as falhas que levaram à morte do operador. Vamos ver o passo a passo. No dia seguinte ao desaparecimento, a gerência notou que o relatório de inspeção mais recente daquele tanque estava incompleto. A medição nunca tinha sido feita. Então o que eles fizeram? Pressionaram uma empresa terceirizada a inventar os números. Esses dados, que eram falsos, foram inseridos no sistema e um engenheiro da própria empresa recebeu a ordem de assinar digitalmente, validando um relatório fraudulento. E aqui está o fato mais sombrio de toda essa história. Enquanto a gestão trabalhava para falsificar documentos e encobrir a própria negligência, o corpo do técnico de operação ainda estava lá dentro do tanque. O relatório falso ficou pronto às 10h30 da manhã do dia 2 de fevereiro. O corpo dele só foi encontrado no fim da tarde daquele mesmo dia. A prioridade não foi a verdade, não foi a vítima. Foi proteger a burocracia. Essa investigação toda não serviu só para apontar culpados. O mais importante foi extrair lições para garantir que uma coisa dessas nunca mais aconteça. Vamos dar uma olhada nas recomendações. As recomendações do relatório da ANP são bem diretas e focam em corrigir as falhas na raiz. A primeira é óbvia. Se um equipamento não está seguro, o acesso a ele tem que ser bloqueado fisicamente. Simples assim. As análises de risco precisam pensar no dia a dia da operação, não só nas grandes manutenções. Procedimentos claros são fundamentais e, talvez o mais importante, os prazos de inspeção não são sugestões. Eles são obrigatórios e precisam ser cumpridos à risca. Sabe, existe uma teoria em segurança industrial que se chama modelo do queijo suíço. Imagina que cada camada de segurança, os procedimentos, os equipamentos, o treinamento, é uma fatia de queijo suíço. E cada uma delas tem seus buracos, que são as falhas. Normalmente os buracos não se alinham e o perigo é bloqueado. Mas no caso da Reduk, todos os buracos se alinharam perfeitamente. O operador perdido, a falta de procedimento, o teto corroído, a inspeção que foi ignorada, o perigo passou direto por todos os buracos e o resultado foi a catástrofe. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Esse acidente não foi algo imprevisível. Foi uma tempestade que se formou ao longo de anos, com pequenas decisões, prazos adiados, riscos que foram se tornando normais. A pergunta que fica é: quantos outros desastres estão aí, latentes, nos nossos sistemas complexos, só esperando o momento em que os buracos do queijo suíço vão se alinhar mais uma vez?